colocou no Vitor. Aí o Vitor foi lá, fez o quê? Achou os caras e Você falou vê, com né? O ele, pô, cara fez Rafael, os milhões, né? O menino, né? E o filho. Isso é, cara, isso é a coisa mais normal de acontecer, mano. acontece, pô. O É por cara isso que não fez a pode deixar riqueza. herança pra filho, tem que Isso. torrar tudo. Acho que o filho também é menino, não tem a mesma competência. Não Não, Quem tem. dera. Meu É, filho não mano. ficou rico, né? O filho nasceu rico, é diferente. você tem um ótimo ponto. É, ué. Quarta-feira. Foi quarta-feira o jogo do Flamengo? Foi. Foi. O Flamengo, 1 a 1. do Vasco foi uma bosta. Mas eu nem assisti também, eu só vi melhores momentos, que foi o toque do Depay pra trás. O Vasco jogou bem. Então você fala Inclusive, por mais. favor, palpita a favor do Vasco. Ajuda. Você é doido? Eu vou palpitar pra favor do Corinthians? Nunca. Ah, toda vez que você palpita, você acerta. Tá ficando difícil o negócio, né? Eu errei o Não, do o Cruzeiro. resultado, mas né, a classificação você acertou. Vai dar 2-1 Vasco. Ryan e Coutinho. Eu vou postar 100 conto no Vasco. Pode apostar. Com esse palpite seu, Pode me apostar. ajuda. Ah, nem preciso disso, já tô com adrenalina demais. Nunca tinha trocado um pneu na vida. Ai. Alguma coisa aí, tá certo? Fala de novo aí, Diogo. É, o seu Nossa, microfone tá. Não, tá dando. tá Tá, picando. tá picando. Agora, mas, por exemplo, o seu não tá, Jaine. Fala, Jaine. Alguma coisa. Eu ouvi você normal. Mas Fala, será que você não tá fala, me ô. ouvindo fora do retorno, não? Porque às vezes acontece também. Eu continuo ouvindo vocês, mas fora do retorno. Será? É, tô ouvindo bem baixinho, Diogo. Melhorou, subiu. Fala de novo. Aí, agora parou de rasgar. Parou. Dívida Só sou ruim o dos seu. 500 milhões. Só o meu que melhorou? O seu tá ruim ainda? Aí, ó, tá limpinho. Tá chiando e picando o tempo todo. Pra mim voltou também. O meu tá legal. O seu tá Eu legal? tô sentindo que o meu falando tá legal aqui. Isso. Ô, Diogo, fala aí, só pro Hugo dar O dele pra mim tá suave. O dele pra mim Fala tá fala de picando. novo, O de vocês pra mim tá picando, tá vendo? Como é que caramba, hein? fala, Diogo. Aí, ó, tá ruim. Não, o do De Leon pra mim tá bom. Nossa, Pra mim, todo mundo tá bem, tá? Então vamos embora. pode ser. Tá. Vou gravar esse do Fausto Vera. Acho que melhorou. Eu acho. Melhorou. Sim. Vamos pra cima, galera. Já deu nós. Jurou, né? Eu sou mais velha aqui, tá? Por favor, respeito. Bora. Ficou melhor assim, tá? Vamos? Assim ficou Assim? melhor. Ser mais livre, mais perto. Mais solto também. É da hora pra nós. Livre e leve sul.
Boa tarde, galera! Sejam bem-vindos ao Conexão 31, aqui na Rede Minas. Esse programa que tá chegando aí, né, toda tarde, aí na sua TV, na sua casa, aí no seu cantinho, no seu espaço. Lembrando que todos os sábados, às 14 horas, nós estamos aqui na Rede Minas. Eu, a Jaine, o Hugo, para falar de futebol, para falar de Atlético, para falar de Cruzeiro, para dar um pitaquinho sobre o Flamengo, né, dar um pitaquinho sobre seleção brasileira. Porque a gente pode tudo. Então, seja bem-vindo, sente aí no sofá, convide a família e vamos falar de futebol hoje, né? E eu não vou falar sozinho, eu sempre estou bem acompanhado, bem acompanhada. Do meu lado direito aqui, a Jaine, do meu lado esquerdo, o Hugo. Boa tarde, Hugo. Boa tarde, Zé Leão. Boa tarde, galera. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez para falar do futebol em geral. E vamos para cima que hoje tem muita zoeira, hein? Boa tarde, Jaine. Boa tarde, Você Leão. vai deixar? Boa tarde, Hugo. Boa tarde para você de casa que está nos acompanhando. Cara, a gente vai ter que, né, aturar a zoeira, porque acho que a maior conquista deles esse ano foi poder zoar o rival, né? Mas daqui a pouquinho nós vamos falar aí, tá? Tem gente falando aí que tem dívida boa, né? Dívida boa é aquela que você pega o cartão de crédito e vai para o shopping fazer as compras de final de ano. Como que é o nome do shopping? No Diamond Mall, não é? É, Que faz compra boa. mas não é dívida deles boa mais não, lá. né? Sabe, não é deles mais não, né? Mas a dívida boa deve ser feita. Dívida boa, né? Tem dívida, segundo o Menin, tem dívida boa e tem dívida ruim. Mas daqui a pouquinho o Hugo vai falar um pouquinho mais sobre isso. E aí, hoje, galera, a gente tem uma novidade, tá? Você que quer interagir aqui conosco, no estúdio, aqui na Rede Minas, com Conexão 31, você vai ter essa oportunidade. Você que quer fazer uma pergunta, e a sua pergunta vai ser respondida aqui. Se você é atleticano, você vai mandar uma pergunta e o Hugo vai responder. Se você tiver uma pergunta e é cruzeirense, a Jaine ou eu, nós vamos responder. Então, você fica à vontade para mandar um WhatsApp para nós. Lembrando, não mande áudio, mande a mensagem escrita. Qual que é o telefone, Jaine, que eles têm que mandar o WhatsApp? Aqui, ó. Pode falar. Anota aí, não esquece, tá? Ó, 319 9254 1038. repete. 319 9254 1038. A gente tá esperando sua mensagem. A Jaine falou igualzinho as propagandas antigamente. Era capa de sofá, R$ 5. Capa de sofá, R$ 5. Muito bom. Então, galera, é isso aí. Mande um WhatsApp para nós, participe conosco aqui do Conexão 31 e a gente já vai começar aqui nos nossos assuntos, nas nossas pautas. E eu vou começar, Hugo, falando do Flamengo. Você que ama o Flamengo, né, Hugo? Ixi. Você dorme pensando no Flamengo. Conversa ruim essa. Arrascaeta, Bruno Henrique. Você fala que é Bruno Bet, né? Bruno Bet, né? Combina. Propaganda aqui, Bruno Bet. Jorginho. Pô, cara, você dorme pensando nesses caras, né, cara? Que não quis bater o pé. Não quis bater o pênalti. E por que a gente vai falar disso? Porque o Flamengo, na quarta-feira, ele perdeu, né, cara? Aquele torneio intercontinental, o antigo Mundial, que agora se chama Intercontinental, porque o Mundial se tornou aquele campeonato que aconteceu no meio do ano, né? Se eu não me engano, vai acontecer de 2 em 2 anos aquele Mundial, e o Intercontinental vai acontecer todo ano no final do ano. E o Flamengo acabou perdendo para o PSG nos pênaltis. Sabe por quanto, Jaime, que o Flamengo perdeu nos pênaltis? Foi uma derrota. Olha pra você ver que coisa esquisita. O Flamengo perdeu por 2-1. Loucura, né? Sabe por quê? Porque um tal de Safonov. Como é que é? É Sofanov? Safonov. Safonov, Que cara. Safonov. Que nome. Irmão, o cara simplesmente pegou 3 pênaltis, cara. O Flamengo bateu 4 pênaltis. Ele pegou 3 pênaltis. Loucura, pô. É loucura. E ninguém dava nada pra ele antes dos pênaltis, né? Não. Quando Ninguém a conhecia disputa ele. começou, eu mesmo falei, Flamengo é campeão, acabou, infelizmente, vamos ter que escutar. Esse goleiro aí não vai pegar nada. Cara, e eu sei no máximo ele dança rocha. No máximo. E assim, a gente tava conversando no grupo, né, Jaine? Né, Jaine, a gente, pra quem não sabe, a Jaine tem uma simpatia pelo Flamengo. Então, Essa é mais lá no grupo, flamenguista que cruzeirense. não sei vai o quê. com calma, Ai, vai com e o calma. Flamengo vai pros pênaltis. Aí eu falei assim, calma, Jaine, eu já vi esse filme. Calma, Jaine, eu já vi esse filme. E aí aparece Safanov. Safonov, Safonov, se eu não me engano. Safonov e pega 3 pênaltis. Ou seja, o E detalhe, ele começou, depois do pênalti que ele pega do Pedro, ele pega os outros pênaltis com a mão quebrada.
Ixi, Foi mão dele- confirmado pelo médico do Meu PSG, que ele Deus pegou do os céu, pênaltis cara. com a mão já quebrada, já tinha fraturado. Cara, eu nunca vi ou não me lembro, né, de uma atuação de um goleiro nos pênaltis igual desse goleiro aí, do Paris. Nunca vi. Não me Foi uma lembro. coisa excepcional, realmente. Assim, foi muito fora da curva. É o tipo de atuação que muda o status do goleiro, cara. Ninguém mais vai ver o goleiro do Paris da mesma forma que enxergava ele antes do jogo, cara. É. Sabe? Tipo assim, ele que veio para ser reserva do Donnarumma, né? Sim. Que é também um dos maiores goleiros dos últimos anos no futebol mundial. E ele chega ali, cara, e ninguém conhecia, cara. Assim, é mais um goleiro, é mais uma disputa de pênalti. Quando ele, ó, cara, quando ele pegou aquele pênalti do Pedro, eu falei, cara, esse cara é esquisito, mano. Sim. Porque o do Léo Pereira, que bateu no meio, cara, eu já vi goleiro pegar daquele jeito. Sim. Agora, o do Pedro é o famoso paradinha, aquela atrasada, cara. Cara, é difícil. Cara, ele saiu, ele foi pelo lado esquerdo e corrigiu a rota e pegou o pênalti do Pedro. É loucura. Verdade. O que você achou, Jair? Olha, eu vou ser sincera, eu fiquei muito, muito impressionada, assim como vocês estavam falando, e a grande maioria das pessoas pensou, eu achei que assim, né, cobrança de pênaltis, depois do jogo que a gente teve, e assim, na minha opinião, o Flamengo fez um ótimo jogo, teve, assim, oportunidades de gol desperdiçadas, que poderiam ter sido tempos anotados e ter resolvido no tempo normal, mas a atuação do Safonov foi uma coisa que eu nunca esperava. Primeiro, eu não sabia quem era aquele senhor que estava no gol do Paris Saint-Germain, simplesmente não sabia quem ele era. Mas a partir do momento que ele pega aquele pênalti do Pedro, em que inclusive teve muita polêmica no entorno, porque falaram que talvez o goleiro tivesse saído antes, que Bom, tinha ele se saiu, adiantado. mas a regra é que um dos pés tem que se manter na linha. Sim. Inclusive, acho que assim, né? O pessoal até falou durante o jogo, ah, pode voltar, a cobrança não Sim. valeu e tudo, mas acho que mesmo se tivesse voltado, ele teria pegado o pênalti da mesma forma. E ele teve uma atuação assim que eu achei impressionante, pra falar a verdade, para um goleiro que ninguém conhecia, que veio para ser um goleiro reserva, não veio para ser titular, mas que ele é um goleiro muito inteligente, inclusive que eu vi alguns portais comentando que ele tinha como se fosse uma cola anotada Sim. com as cobranças de pênalti dos batedores do Flamengo para saber para onde ele O ia. Felipe Luiz falou isso na coletiva do pós-jogo, que ele falou, cara, impressionante, parece que ele estava lá no nosso treino. Ele sabia exatamente como os nossos batedores iam bater. Falou assim, quando ele pegou o pênalti do Léo Pereira no meio, e como ele pegou o do Pedro, cara, tipo assim, impressionante, cara. Parecia que ele estava lá realmente assim, mostrou uma competência gigante, né? Absurda. Ele foi um goleiro absurdo. E é aquelas, né? Ele foi decisivo no momento em que ele precisava ser decisivo. Que era uma cobrança de pênaltis que, se não fosse pela atuação excelente que ele teve, cara, o Flamengo teria ganhado o Sim, Mundial e tá sim, comemorando aí horrores. Seria feriado sim. no Rio até agora. E sobre isso aí, o Gael depois repercute, eu vendo algumas pessoas dando entrevistas sobre o Flamengo, a atuação do Flamengo, né, ter conseguido empatar no tempo normal com o Paris. Há uns anos atrás existia uma diferença muito grande entre clubes europeus e clubes da América do Sul. Sim. E com a atuação dos brasileiros no Mundial de Clubes no meio do ano, né? Botafogo ganhou do Paris, Sim. o Flamengo fez um bom campeonato mundial, o Fluminense chegando na semifinal. E agora essa atuação do Flamengo contra o Paris Saint-Germain, eu vi o Luiz Henrique, cara, tecendo grandes elogios ao futebol brasileiro, Sim. falando que não existe mais aquela diferença. E eu também concordo, tá? Aquela diferença que existia há 10, 20 anos atrás, essa diferença não existe mais. Eu acho muito pelo investimento que há hoje no futebol brasileiro, cara. Sim. Hoje o futebol brasileiro consegue pagar bem, consegue trazer bons treinadores portugueses, bons treinadores argentinos. O futebol brasileiro está conseguindo repatriar e trazer bons valores também colombiano, argentino. Nós estamos num bom momento do futebol brasileiro e eu acho que aquela diferença de 10, 20 anos atrás, ela reduziu. Então eu vi Luiz Henrique, treinador do PSG, falando sobre isso. Sim. E eu vi nada mais, nada menos, né? Talvez, De Leon, quem que é o Luiz Henrique? Só foi o Tony Kroos que falou isso, cara. Que hoje os grandes times do Brasil conseguem sim competir com os grandes da Europa. Não é ganhar, tá, gente? Mas disputar a Champions League vai ganhar? Não, não é sobre isso. Mas conseguiria disputar e ficar ali, por exemplo, numa Premier League, num campeonato, acho que a Premier League é o mais difícil, os grandes do Campeonato Brasileiro conseguiriam ficar ali no meio de tabela da Premier League, talvez um sétimo lugar, oitavo, um nono lugar. Sim. Você concorda com essa fala dele? Cara, eu acho que o futebol brasileiro,
da forma que você vem dizendo, depois que se tornou SAF, o negócio ficou melhor pra gente, né? Os clubes começaram a pagar melhor, a comprar jogadores mais caros, assim como o Flamengo, 1 bilhão de investimento, o Palmeiras, 1 bilhão de investimento, Vitor Roque por 20 milhões de euros, quando no passado a gente via que 20 milhões de euros era o valor máximo que a gente vendia jogadores aqui do Sim. Brasil. Então a gente fica vendo assim, o próprio Endrick foi vendido por 600 milhões de reais. É muito dinheiro que vem, né, pra gente e que vai lá pra fora. Então assim, eu acho que da maneira que a gente está levando o futebol brasileiro hoje, a gente consegue sim ficar no meio de tabela de uma Premier League, a gente consegue disputar um G6, vamos se dizer assim, de uma La Liga, que é um campeonato. Consegue. Porque eu acho que assim, apesar de ter Barcelona, Real Madrid, aí lá na Premier Mas League, só tem City, 2 times, cara, só essas tem ligas. 2 times. Ó, a Espanha só tem 2 times, a Alemanha só tem 2 times, Sim, França, o PSG. é o PSG e aí depois tem o Lyon ali, mas eu concordo com você, cara. Eu acho que a Premier League tem mais clubes, eu acho que dava pra ficar ali Dá pra sonhar. 8º a 12º. Agora, todas essas outras, dá pra pegar um G6. Não, dá pra pegar. Eu não vou falar de uma maneira tranquila, porque eu posso estar sendo até incoerente às vezes. Mas pelo investimento que a gente tem, o time do Flamengo, cara, no mínimo ali, se você for contar, tem uns 7, 8 ali que, se forem para suas respectivas seleções, jogam bem. Se não forem titulares, pelo menos de 12º jogador numa Copa do Mundo, talvez. Vamos falar ali do De La Cruz, vamos falar do Arrascaeta, nós podemos falar ali do Danilo, podemos falar do Alexandro, podemos falar do goleiro Rossi, que é um baita de um goleiro. Não acho o melhor goleiro do Brasil, ao contrário de muitos, mas acho um baita de um goleiro. Mas assim, os times do Brasil hoje, eles vêm se montando para ser como a Europa, para trazerem jogadores bons e não olharem para o dinheiro, assim como o Botafogo no ano passado trouxe o Thiago Almada por mais de 100 milhões de reais. O Flamengo hoje trouxe o Samuel Lino, que é um baita de um jogador, Sim. tirou ele do Atlético de Madrid. Trouxe o próprio Carrascal. O próprio Carrascal. Trouxe o Saul, que é Sim. espanhol. Bom de bola. O Jorginho. Né, que já foi considerado um dos melhores jogadores do mundo. Sim. Cara, campeão de Premier League. Champions League. De Champions League. Pô, jogadoraço, cara. Então eu acho que o futebol brasileiro cada vez mais se fortalecendo, cada vez melhorando, e isso faz com que outros jogadores queiram estar aqui no nosso futebol, justamente por causa dessa qualidade que antes não era vista, não era falado. Cara, eu gostei demais dessa questão desse Mundial no meio do ano. Porque o nosso futebol, cara, ficava escondido. O futebol brasileiro ficava escondido. Aí acabava que os espanhóis, franceses, alemães, eles se achavam os melhores do mundo. Sim. Cara, e não tinha contato com o futebol brasileiro. Né? E aí eles estão vendo, cara, tem ideias lá no Brasil, tem bons treinadores. Cara, os caras falando do Felipe Luiz, né? Eles falando, cara, falou do Felipe Luiz, falaram do Abel, né? Sim. No meio do ano lá no Campeonato Mundial. E aí, já emendando outro assunto, né? Que é sobre o Internacional. Né? O Internacional que teve no meio de semana também, né? Anunciado seu novo treinador, que é um treinador conhecido aqui de Belo Horizonte, conhecido do Cruzeiro, né, Jair? E falando desse network do futebol, essa capacidade que o futebol brasileiro tem de trazer os bons treinadores. Cara, os bons treinadores hoje na América do Sul, eles querem vir para o Brasil. Sim. Porque eles vão receber bem e eles vão conseguir montar bons elencos. E aí o Internacional foi lá e anunciou o Paulo Pessolano. O que você achou, Jair? Eu acho que é uma boa contratação do Inter, porque inclusive o Paulo Pessolano foi especulado, né, para poder assumir o Cruzeiro novamente. Sim. Depois da saída do Jardim, foi cogitado. Como segunda opção, assim, né, depois do Tite, se eu não me engano. Sim. Acho que foi uma contratação muito boa para o momento que o Inter vive, porque o Inter, a gente viu, né, até o final da temporada, brigou para não cair, e brigou, assim, com muita força para não chegar lá no final do campeonato e dar aquela notícia horrível para a torcida de que estamos rebaixados, ano que vem jogaremos a Série B. Então, eu acho que ele é um treinador adequado, acho que ele pode fazer um bom trabalho e acho que ele vai ter à disposição, com o elenco que o Inter já tem, peças que vão ser muito fundamentais no tipo de jogo que ele gosta de fazer, no modo como ele estrutura o time. E acho que sim, vai ser uma boa atuação para o próximo ano. É uma boa contratação. E olha que interessante, a gente falando, né, da capacidade, do fluxo do futebol brasileiro,
Aí o Grêmio, o Grêmio já tinha anunciado o Luiz Castro, que é um português assim, que já havia feito um bom trabalho no Botafogo. E agora o Inter anuncia o Paulo Pessolano, que fez um trabalho legal no Cruzeiro, foi para a Europa, não fez um bom trabalho, mas agora retorna. E aí, Hugo, é, agora já passando a bola, né? Passando a bola pro lado do Atlético, né? Em questão do Sampaoli. Cara, eu tenho as minhas ressalvas em relação ao Sampaoli. Cara, não gostei dos últimos trabalhos do Sampaoli. Eu acho que são trabalhos. Eu gosto de times mais estruturados, mais planejados. Por exemplo, gosto. Não é porque chegou agora o Cruzeiro. Sempre, eu gostei do Tite na seleção brasileira. Gostei do Leonardo Jardim, não conhecia. Eu gostei dele aqui. E eu acho o São Paulo um treinador mais estabanado. Uhum. E vejo muito parecido com o do Internacional agora aí, Pessolano. gente. Com o Pessolano. Eu acho o Pessolano um cara muito. Cara, gostei dele aqui no Cruzeiro, naquela época de Série B, mas eu achava ele muito. Não sei se ele ainda tá dessa forma. Mas o que você acha em relação ao trabalho do Sampaoli, né? O argentino Sampaoli? Mais um treinador, né, cara? De fora, né, cara? Sim. O que você acha? Como vai ser o trabalho de São Paulo em 2026? Você tem uma boa perspectiva? Você acha que ele vai ser capaz de fazer o Atlético jogar melhor do que jogou esse ano? Cara, eu acho que o Sampaoli, ele vem de trabalhos que não são campeões, mas eu acho que ele vem de bons trabalhos, sim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do que aconteceu no Galo, que foi em 2020, onde ele tinha o Johan, ele tinha o Natan Pescador, e ele fazia esses caras serem os craques do time. Inclusive, Natan Pescador, vale uma ressalva, né, que em 2020, no jogo contra o Corinthians, 3-2 de virada pro Galo, aquele cara foi o maestro do time. Jogou muito, machucou naquele jogo, ficou o resto da temporada fora, mas foi um craque daquele jogo e graças a Sampaoli que o recuperou. O Johan a mesma coisa. E nesse ano de hoje, de 2025, eu acho que o Sampaoli extraiu o melhor do Bernat, que era o que a gente esperava muito. Não conseguiu o Milito, não conseguiu o Cuca, o Bernat estava cogitado para ir embora até mesmo no meio do ano. Depois da vinda de Jorge Sampaoli, o Bernat virou outro cara. Eu acho que ele é aquele cara que recupera jogadores. Eu acho que ele é aquele cara que dá confiança pro elenco. Apesar de aquela má fama, né? Depois que ele foi pro Flamengo, o auxiliar dele brigou com o Pedro. Inclusive, ele tá no Galo hoje, deu aquele soco no Pedro. Todo mundo briga com o Todo Pedro, mundo né? briga com o Pedro. Impossível, né? Então, Até o assim, Felipe Luiz, que é um cara tranquilo até também. o Felipe Luiz brigou com o Pedro. Então, assim, cara, eu acho que falando de Jorge Sampaoli, não é legal analisar só os títulos que o cara não ganhou, né? Teve aquela final contra da Libertadores que ele também não ganhou, a Libertadores com o Flamengo que ele também não ganhou, enfim. Acho que Jorge Sampaoli monta bons times, sim. Só que os times do Jorge Sampaoli são mais focados no ataque do que na defesa. Então, no Galo, em 2020, por exemplo, ele fazia 5 gols e tomava 7. Então, é muito complicado Sim. pensar no lado defensivo. É um cara que gosta de atacar muito. Porém, cara, eu acho que desse ano de 2026, com ele montando esse elenco, eu acho que ele vai montar um elenco que se adequa mais ao que ele pensa, ao esquema que ele pensa. Inclusive, o lateral do Bragantino, o Capixaba, tá vindo pro Galo, né? Lateral esquerdo do O Capixaba, lateral, né? E muitos lateral nomes esquerdo. sendo ventilados, né, Hugo? Essa Sim. semana mesmo, né? Inclusive tem a notícia aí, né? Já tem se ventilado o retorno do Alan, né, cara? É o Alan que jogou com o São Paulo e o São Paulo gosta muito do Alan e já tem um burburinho aí que pode ter uma volta do Alan. Você conhece o Alan, Jaime? O que você acha? Você acha que é um bom jogador? Você acha que vai acrescentar? O Atlético precisa de um volante? O que você acha? A questão da necessidade do volante é uma coisa até que eu estava ouvindo hoje mais cedo na rádio. O Atlético não precisa de um volante para ontem, ele precisa de um volante para 3 anos atrás, que é a dependência da necessidade de um volante, ela é Sim, muito sim. mais Qual foi antiga. o último bom volante que o Atlético teve? Primeiro volante. O próprio Alan, né? Depois Eu acho dele, que depois dele não teve. depois dele, o Otávio foi bom volante, mas não conseguiu se consolidar. O melhor momento dele ali foi com o próprio Gabriel Milito, mas nenhum mais. Exatamente. E você aprova a chegada do Alan? Se o Alan tivesse ali, ó, o Menin tivesse, eu vou canetar aqui, ó, para chegar o Alan. Você aprova? Não. Sem muita conversa. Por quê? Por quê? Porque é um cara que falou Poucas ideias? demais. Poucas ideias com o Poucas Alan? ideias, falou demais, mudou o que pensava, saiu daqui
poderia ter tido uma despedida legal. Ô, eu vim pro Flamengo, mas com todo respeito ao Atlético, que eu sou. Mas É isso aqui, ídolo, era Hugo, ídolo. Hugo, mas isso aqui, Hugo, Não, ó, mas se vendeu muito fácil. dinheiro traz felicidade, Hugo. Para ele, eu não tô ganhando nada. Não vai vir, não, irmão. Você vai me desculpar. Pra mim, que chora a mãe dele lá no DM do Flamengo. Vai ficar lá e vai ser banco. Terceiro reserva. Pro Galo, não. Inclusive, uma notícia do próprio Guilherme Frossá é de que, tá? Ressalva o nosso amigo Frossá aí, é de que a probabilidade do Alan vir é 99% de não. Entendeu? 1% de chance. Mas esses 1% pode esquecer, ninguém quer o Alan aqui. O próprio São Paulo, apesar de ser o homem de confiança dele, não quer o Alan, esse nome é mentira, tá? Não foi ventilado o nome do Alan aí, são burburinhos de férias, né, gente? Sim, Todo mundo sim. de férias, o pessoal não tem notícia mais pra dar e fica falando essas coisas. Nesse momento agora da temporada, né? Os jogadores de férias, e aí os empresários Sim. entram e começam a trabalhar, né? Muito nome sendo ventilado que vai sair, muito nome que vai chegando, mas na verdade muita coisa não é verdade, né, Não, cara? e as coisas acontecem porque o mercado do futebol é o seguinte: seu jogador está desvalorizado. Vamos valorizar o passe dele aqui, vamos falar que o Atlético tá querendo, aí vamos lá, Flamengo, vocês vão perder. Isso às vezes é jogada de empresário, Jogada de querendo empresário. valorizar, né, cara, o Claro. passe do jogador. E uma outra notícia que foi muito forte essa semana também, Hugo, foi a questão do Atlético com o Tadjeres, né? Sim. O Atlético que tinha interesse, ou tem interesse no volante Matheus Galarza? É isso mesmo? Matias Galarza. Matias Galarza, volante, eu acho que ele tem 23 anos, se eu não me engano. Sim. Um bom jogador, um bom ativo do clube. E assim, o Atlético não chegou a fazer proposta. Mas o que chegou era que intermediários flertaram com a ideia. Sim. Só de flertar, o Tadjeres já falou assim, ó, ô, pode ir embora, meu amigo. Sim. Eu não negocio com o clube caloteiro. Esse é bem forte, né? É o Serasa do futebol, cara. Bem forte. Você conhece o SPC do futebol? O Serasa do futebol? É esse aí, meu amigo. É o boca a boca, o burburó, aquele time ali não paga, né? Aquele clube ali não paga. Cara, é uma conta invisível que chega, né, Hugo? Sim. E o Atlético nos últimos 2 anos tem deixado muito a desejar essa questão de profissionais, seja treinador, seja jogadores, sem receber. Isso acaba... Isso é muito complicado, né? Porque, querendo ou não, a internet está aí hoje, do mesmo jeito que ela pode ajudar, ela pode atrapalhar. Então tem coisa que a gente tenta fazer uma cortina de fumaça aqui, outra ali, né, Itatiaia? O pessoal tenta fazer uma cortina de fumaça para cá e para lá, mas, enfim, não dá certo muitas vezes. O Galo, infelizmente, deixou de pagar muitos jogadores por aí, deixou de pagar, por exemplo, o Fortaleza pelo próprio Davidson. O Davidson, inclusive, que na Libertadores do ano passado se pagou com aquela classificação, aqueles 2 gols em cima do Fluminense, e o Galo, infelizmente, não pagou ele. Mas, voltando a falar sobre o Tadjeres, o que o Tadjeres queria, o que eles falaram, né, no off, assim, é que o Galo precisava dar garantias bancárias de que iria pagar eles no tempo Mas isso hábil. hoje não funciona, cara. Infelizmente. Esse negócio de garantias bancárias hoje não funciona, porque vai lá, o Atlético dá a garantia, mas na hora de pagar mesmo, vai lá, cara, não paga. Foi igual o Flamengo. O Flamengo tem feito muito isso, tá, Jair? Inclusive, na compra do Cruzeiro com o Fabrício Bruno, o Flamengo fez jogo duro, foi aumentando o preço, e o Cruzeiro, não, eu vou pagar. Chegou 7 milhões de euros. Aí o Cruzeiro, beleza, eu vou pagar. Aí o Flamengo falou assim, beleza, faz o Pix, só aceito À vista. à vista. Aí o Pedrinho falou, então beleza, passa o Pix aí que eu vou fazer agora. Sim. É porque a gente tá chegando num momento de futebol, cara, é muita gente dando cano, cara. É muita gente dando cano. Eu até comentei essa semana, você vê, o Ranieri, que é titular do Corinthians, que tá na final da Copa do Brasil, foi adquirido no Cuiabá, o Atlético tirou um jogador do Cuiabá e o Corinthians tirou um jogador do Cuiabá titular, ambos titulares, que é o Ranieri e era o Davidson. E sabe o que aconteceu com o Cuiabá? O Cuiabá caiu para a segunda divisão. Sim. E o Corinthians não pagou o Cuiabá. E o Atlético também não pagou o Cuiabá. E aí vem o fair play. Uma das regras do fair play é o SPC e o Serasa do futebol. Você não vai poder mais fazer isso. Você não vai poder mais ter uma dívida com o elenco ou com outros clubes para se beneficiar disso e prejudicar outros. Sim. O que você acha disso, Jaime?
Assim, de um certo ponto, é uma necessidade, né? Porque, querendo ou não, os demais clubes ficam prejudicados pela falta do pagamento dos jogadores. Inclusive, o Hugo talvez me confirme melhor, acho que o Atlético entrou em negociação com essa galera que ele está devendo Sim, para sim. conseguir pagar aquilo que ele deve de um modo que seja viável para o clube também. Porque, querendo ou não, são muitos milhões envolvidos no pagamento dessa galera toda, né? É, porque vai travar, porque ninguém vai querer fazer negócio com o Atlético. O Atlético deve o Curitiba, deve o Cuiabá, É muita gente. tem um clube de fora aí, que Já ele pagou deve... o Botafogo pelo Júnior Santos? Não pagou o Não Botafogo. pagou o Botafogo, mas entrou em negociação dos clubes também que o Galo está tentando negociar. E aí chega uma hora que trava, você não tem crédito mais, Sim. cara. Você não tem crédito. E aí, olha pra você ver como é que são as coisas, cara. O Flamengo querendo o Vitão do Internacional zagueiro, e aí o Flamengo e o Internacional deve o Flamengo o Thiago Maia, que ele comprou e não pagou. Aí o Flamengo, pô, cara, você me deve o Thiago Maia? Me manda o Vitão aí, zagueiro, que eu quero, me Aham. atende. E a gente A perdoa gente dívida. abate aqui a parte da dívida e eu te pago a outra parte à vista. Ao Inter, não. Eu quero o pagamento dele completo. Mas e a dívida? Não, isso aí depois a gente vê. Ah, porque eles pagam e aí o que eles receberem do cara que eles compraram, eles pagam o Flamengo de volta. Foi, e fica aqui, tudo suave. o Atlético fez isso, ele pegou o Davidson do Cuiabá, não pagou, vendeu pro Fortaleza e recebeu do Fortaleza. O Cuiabá me paga. Não, depois eu te pago. É porque eles usam o dinheiro que eles receberam pela venda do outro jogador para colocar um no lugar. E, na verdade, esse dinheiro que eles têm que pagar o outro clube, eles tiram de eventos que eles fazem, eles tiram dos jogos que a torcida vai lá e compra negócio, compra ingresso, compra comida, eles tiram daí. É basicamente essa conta matemática que a gente não entende que eles fazem, mas que para o clube é importante. Exatamente. Ô, Diogo, coloca a imagem do Matheus Galarza na tela aí pra gente aí. O volante Matheus Galarza. Do Tajeres. Não tá lá não, né? Tá lá não, né? Não, beleza, fechou então. E para completar, não, esse aí é o, não, esse aí é o do Cruzeiro. Pode tirar esse aí. Pode tirar esse aí não. Para completar as notícias do Atlético, ô Hugo, e essa fala do Menin aí sobre dívida boa e dívida ruim, né? Esse problema financeiro que o Atlético vem vivendo nos últimos Sim. 2 anos, o Menin falou, se eu não me engano, essa semana, né? Deu entrevista, né? Falando sobre a dívida boa, a dívida ruim. Eu até brinquei. Dívida boa é o quê? É aquela que você vai no Natal, aproveitando a semana do Natal, você vai com o cartão de crédito e estoura o cartão de crédito. Essa dívida é a dívida boa? Cara, é muito complicado falar sobre dívidas, porque o que que acontece? O Galo nunca foi tão transparente quanto a gente gostaria. Mas, ao que tudo indica, ele fala sobre essas dívidas ruins, com aquelas dívidas bancárias, né? Aquelas juros, em cima de juros e tudo mais, que o time faz e não consegue pagar. Acontece que o juros vai acumulando em cima dos 500 milhões, o que era 500 vira 520, 530, 540 e assim vai indo para o final. E, na verdade, o time não paga os 500 e vai ter que pagar todo o montante que tem em cima desse dinheiro. Então, o Menin promete pagar a dívida boa dos 500 milhões no começo não, no ano de A 2026. dívida boa. A dívida boa ele promete. E a dívida ruim? Quem vai A dívida pagar? ruim, Quem vai pagar? aí nós vamos ter que esperar as cenas dos próximos capítulos para a gente ver. Só que, e como eu disse no programa passado, o Menin disse que não precisa se preocupar que o Galo não quebra, porque se depender dele, porque dinheiro não falta. Não é mesmo? Então, assim, se não falta dinheiro, cadê? Por que não investiram ainda? Né? Vão esperar o time ser processado? Vão esperar o pessoal decretar falência para pagar? Então, assim, temos que ver se. Ô, só um minutinho, vamos pro intervalo, galera. Um minutinho, tá? Segura aí, vamos só tomar uma água e ir no banheiro. O seu microfone tá falhando. Eu não ouvi você falando no intervalo, Diogo. Diogo. Acho que ele tá no coisa com alguém na rede da rede. É. Eu não escutei ele falando Mas aqui, intervalo o também. negócio do Galarza não foi porque eu não achei. Ah, Eu revirei todos os sites possíveis, eu não achei a mas era só a postagem. imagem, eu achei que você tinha mandado a imagem. Mas era a falazinha, o coisinha do Tajeres. É porque não foi. Não ouvi você falando. Fechou, fechou. Beleza, obrigado. Ô, Diogo, Falei certo o sobre a microfone dívida? do Hugo parou umas Falei duas certo. vezes, eu acho. Falou. Parou porque eu tava... Se Será? desse tempo, eu ia falar o seguinte: qual que é o problema da dívida ruim? Começa a entrar dinheiro aqui, ó. Tá entrando dinheiro.
em vez de você usar o dinheiro Pra pagar? pra manter o clube, Aham. salário e tal, ela vai lá pro fundo pagar a dívida ruim. Não precisa finalizar do nada, tipo assim, se ele estiver falando ou se a gente estiver falando. Então nós assustamos. Pode É, deixar. Entendi. Aí, tipo assim, finalizou e tal, você chama no final. O final deles hoje tá péssimo na TV, mano. Deve ser a chuva. Tá chovendo? A internet lá é ruim, eu tô Acho que tentando você levar, matou, eu tô né? tentando levar implantar lá, mas é difícil. Deve ser Você tem que ver pra eles baixar o arquivo lá e me mandar, mano. Gente, como tudo que é do governo, nada funciona. Pô, tá bom, mas só tá bem, tá muito baixo. Meio cabisbaixo é foda. Tá muito bolado. Dá um passinho. Você tá ficando só fora do seu quadradinho, tá? verdade. Você tá querendo mostrar a tela. Ah, mas aí é foda que fica cortando a metade do braço dele, né? é, Ou você tá fora do seu quadradinho. Nós vamos voltar falando do quê? agora é Cruzeiro. Então vamos lá. Você não vai começar assim, não, né? Ou assim. Senta. É isso aí, galera. Voltamos aqui do estúdio da Rede Minas, Conexão 31. Lembrando que esse programa, todo sábado, às 14 horas, nós estamos aqui, eu, o Hugo, a Jaine, para falar do futebol. E agora, nesse segundo bloco, nós vamos falar de Cruzeiro, tá, Jaine? Nós vamos falar de Cruzeiro. Agora já passou aquela tristeza, né? Aquela chateação Já? da desclassificação da Copa do Brasil. Mas assim, vamos dar só uma lembrada na galera, como foi, né, esse segundo jogo lá da Copa do Brasil. O Cruzeiro fez um bom jogo, né, cara, domingo, né? Diferentemente do jogo de quarta-feira no Mineirão, onde o Cruzeiro jogou muito mal, né? E aí depois tudo se explicou, né? Eu acredito que aquela questão do Leonardo Jardim ter informado 30 dias antes que ele iria sair, eu acho que isso jogou o emocional dos jogadores para baixo e aí tá explicado aquela partida ruim. Mas o Cruzeiro fez uma boa partida no jogo no campo do Corinthians, né, no domingo. Fez um bom jogo, inclusive um excelente jogo de boas atuações individuais e também de boa atuação coletiva. Uma atuação individual muito boa do Arroio, assim, né? Foi muito importante o primeiro gol. Saiu do banco de reserva, né, cara? Não Exatamente. começou jogando. Mateuzinho, que entrou como reserva do Romero, também Sim, fez deu um bom conta do jogo. recado. Mas, infelizmente, o bom jogo não foi suficiente, né? Não foi suficiente. Não foi suficiente. E Por aí, quê? adivinha? Porque lá nos pênaltis, né, Jaime? A gente falou do Safonov aqui, no jogo do Cruzeiro, lá nos pênaltis. O Hugo teve a iluminação Eu? dele. Não, Eu? o outro. Quase eu, né? Quase você. Mas eu tava lá secando também, que ó, o homem fez, hein? O homem fez o dele, o homem deixou lá. Entrou pra resolver e resolveu. Como diria o Biel do Galo, né? Entrei pra resolver, mas não saberia. Eu não soube que era pro outro time. Aqui, ó. Não nasci Aqui, pra ó. resolver. E esse aqui, ó, não pipoca não, tá? Esse aqui não pipocou. Ô, produção, aqui, ó, esse aqui não pipocou não, né, produção? Esse aqui não pipocou não. Não, mas Segura aqui, lá. Mas não jogou nada, né? Só fez aquele gol de mão, né? Não, mas aqui, deixa eu falar pra Gol você. de mão no Mas Mineirão. deixa eu falar pra você, Não, me se for ajuda. chorar, você manda Ô, áudio. Hugo, Não começa ô, não. Hugo, me Se ajuda for aí. chorar, você manda áudio. Não, me Aqui, ó, ajuda aí. resolveu. Gol de mão. Não. Gol de mão. Se for chorar, você manda áudio. Aqui, o Memphis Depay só fez um gol de mão. Fez mais nada. Mas o Cruzeiro não vôlei, jogou. né? O Cruzeiro não jogou depois disso. É vôlei, porque agora pode O Cruzeiro, vôlei, né? mas- Ué, vocês jogam vôlei também, ninguém Não, fala não, nada. o Cruzeiro tem o melhor. Não, o Cruzeiro tem o melhor time de vôlei do mundo. E por que você tá O reclamando? melhor projeto de Por que vôlei você do tá mundo. reclamando? Mas vôlei é vôlei, aquilo ali era futebol. Me Não, ajuda mas aí, o ué. juiz não viu, o juiz não viu aí. Aqui, ó. Tá doido, Não é? resolveu, O VAR não tá lá resolveu, pra quê? O não VAR tá lá pra quê? Enfeite, né? Não, é enfeite. Enfeite, pô. É enfeite. Nós estamos Enfeite gastando. não, Os cara. clubes gastam dinheiro pra que tenha VAR Aham. e o VAR não funciona. Mas a verdade é, né, Jaine? Na hora dos pênaltis, seu amigo, hein? Seu Seu amigo Pera, do Hugo, como é que né? é? Ô, produção, abre a imagem em mim aqui. Abre a imagem em mim aqui, ó. Como é que é? Pra onde eu tenho que ir? Oi? Pro meio. Pro ó. meio? Pera aí. Aqui, ó. Aqui, É só a cavadinha, Aqui, ó. tá? O cara foi lá e, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Porra, Aqui, ó. cara, aí Aqui, ó. bateu tudo Mostra, errado já. Mostra o Bateu- muque aí, mostra o muque aí. Aqui. Aí o Ixi. amigo da Jaine foi lá e perdeu o pênalti. Jaine. Cara, uma coisa que eu acho muito importante dizer daquele jogo
depois que acabou, né? O torcedor do Cruzeiro teve esperança. Chorou. Quando a gente foi pro pênalti, a gente tinha uma gota de esperança de que talvez a gente classificasse. O choro do Matheus Pereira, depois que termina a cobrança de pênalti, eu acho que é a expressão mais nítida do sentimento da torcida do Cruzeiro como um todo de perder a vaga para a final da Copa do Brasil. Eu acho que foi muito sincero, foi muito Verdadeiro, né? verdadeiro. E ele é um torcedor do Cruzeiro, além de ser jogador, ele também é torcedor. Então ele sabia o peso que tinha não ter conquistado a vitória Sim. e não ter se classificado. Mas aí a conta da não classificação é de quem? Do amigo do Hugo. Dos Não. dois, né? É? Do Meu Gabigol amigo, não. e do Wallace. Você Negócio da acha, parte. que a culpa foi do Gabigol? Cara, ele mesmo. Você acha que ele quis errar aquele pênalti? De Eu não sacanagem? acho, não, de sacanagem não. Mas ele mesmo, na entrevista que ele deu pro Podpah, ele reconheceu. Ele falou, eu bati mal. Ele reconheceu Sim. o erro dele. E, de fato, o erro foi dele. Ele conhece o Hugo há bastante tempo. Ele sabe... O próprio Hugo conhece, ele Eles sabe. treinaram 4, 5 anos, cara. Exatamente. Mas isso tem que ser levado em consideração que não tem só o demérito do Gabigol, mas tem o mérito do Hugo também, Sim. que na Ah. entrevista disse que não assistiu os vídeos do Gabigol porque treinou muito tempo com ele. Ele Ele não já precisava. conhece o Gabigol. Sim. Não, se você for olhar, o Hugo não fez uma defesaça Isso. pra pegar o pênalti do Gabigol, não, cara. Porque ele já sabia. Ele não precisava Exatamente. criar muita coisa, ser mirabolante, tipo o Safanov defendendo o pênalti do Pedro. Sim. Mas, assim, eu acho que sim, a gente pode colocar na conta do Gabigol essa desclassificação. Acho, inclusive, que a rejeição dele com a torcida do Cruzeiro Aumentou? agora aumentou, não, né? Ela disparou e a linha tá só subindo. Então tivemos um comportamento inverso, né? Porque eu acho que nesse último jogo, a torcida do Cruzeiro, que rejeitava o Matheus Pereira, eu acho que Ela abraçou ela o Matheus abraçou Pereira o Matheus 100%. Pereira. Aqueles que rejeitavam começou a abraçar o Matheus Pereira. E eu acho que aqueles que abraçavam o Gabigol começou a rejeitar. Eu acho que realmente sim, aumentou. Até porque ele veio com uma grande promessa como o goleador do Cruzeiro em Não, 2025. e o melhor batedor de pênalti do Brasil. Era o momento do Gabigol. E foi Ele com é Deus, né? especialista. Gabigol, vai lá. Você é especialista nisso. Toma a bola, bate, a gente sabe que você faz o gol. E deu no que deu. Mas aí, uma outra coisa que eu quero falar sobre essa cobrança de pênalti é isso aqui, ó. Parabéns, Wallace. Você provou que você nunca me decepciona. Nunca me decepciona. Ah, Jaine, você vai Porque colocar. eu sempre estava certa. Ele não rende dentro do Você Cruzeiro. vai colocar a culpa no Wallace também? Você viu o pênalti que o Wallace bateu? Cara, mas você esperava alguma coisa do Wallace? Eu não esperava nada. Primeiro, eu esperava que ele não batesse o pênalti. É o primeiro ponto. Mas ele não me decepciona. Ele provou que eu estou certa. Que dentro do projeto atual do Cruzeiro, ele não funciona. Mas aí, eu vou pegar uma fala do Gabigol ontem Uhum. e vocês me entendam, tá, gente? Eu acho que nessa fala ele tem total razão. Falou, cara, eu entrei faltando 3 minutos, eu nem encostei na bola. Isso aí é responsabilidade do Leonardo Jardim. E aí eu concordo. Cara, num jogo naquela pressão, naquele clima, cara, colocasse antes... Ah, os caras vão bater o pênalti? Coloca os caras antes, para eles aquecerem, entrarem no clima do jogo, porque acabou o jogo, se você for olhar, não demorou muito para começar as Sim. cobranças não, cara. Não deu Quem já bateu pênalti em alguma situação, em alguma circunstância, gente, de pressão mínima, sabe o que eu tô falando. Cara, o Gabigol falou, eu nem encostei na bola direito antes de bater o pênalti. É, mas aí Isso a gente influencia. volta na situação. Isso Você- influencia? Isso influencia? Sim, mas com tanta gente dentro do time, você precisava escolher o Wallace para poder bater o pênalti? Então, mais uma vez, Leonardo Jardim. Que pra mim, gente, um baita de um treinador, Não, um concordo cara 100%. sensacional, extraordinário, mas como qualquer outro ser humano. Ele tomou a tem decisão razão. errada. Entendeu? Mas Como- às vezes também tem coisa que a gente não vê no off, como aconteceu na decisão de pênalti do próprio Flamengo, do Léo Ortiz, que aquilo ali foi vazado pra gente, a gente viu na câmera, mas o jogador chegar pro treinador e falar, não tô bem, não quero bater o pênalti. E Isso- vai acontecer. Isso acontece, Hugo. Muito. Por exemplo, pessoal, por que o Wallace? São coisas que a gente não vê, mas ele treinou bem durante a semana. Exatamente. Né? O Gabigol falando lá também, na reportagem, lá no Pode pá. lá no Podpah, e falando, cara, a gente combinou que se chegasse no momento, ele bateria até um pouco antes, ele iria bater,
se caso necessário fosse. Então são coisas que são combinadas entre os jogadores ali que a gente não sabe, cara. Exatamente. Mas a verdade é, cara, o Gabigol, especialista em bater pênalti, bateu mal. O torcedor tá nervoso, tá, assim, chateado. E ele falou lá ontem, o Jaine, que dia 2 se apresenta ao Cruzeiro. Mas e aí, a torcida não quer. A grande maioria da torcida não quer muito por essa questão, mas ele tem um compromisso ainda com o Cruzeiro, como ele bem falou na entrevista. Eu tenho um contrato com o Cruzeiro, que é um projeto de 4 anos. Não é um projeto de 1 ano, um projeto de 2 anos, não. É um projeto a longo prazo, ele vai se representar, ele vai conversar com a diretoria e entre eles vão decidir o que é melhor. Se o Tite, que inclusive, né, tem certos atritos ali com ele, de história do Flamengo, enfim, achar que ele deve ser mantido e isso for conversado com o Pedro e falar, não, ele vai ficar, vamos insistir nele mais uma vez. O que a gente espera é que ele se recupere e volte a ter prestígio junto com a torcida. Porque no presente momento a imagem dele com a torcida do Cruzeiro está absolutamente queimada. Absolutamente. Mas você acha que vai ter essa paciência? O torcedor vai ter essa paciência? Imagina, vamos imaginar. Sabe o que eu penso? Vamos imaginar o cenário. Primeiro jogo do ano no Mineirão. E aí entra o Gabigol para aquecer. Nem começou o jogo. Vai atrás de vai. Não, com certeza. Mas aí é todo um processo. Porque a gente também lembra que naquele jogo que o Caio Jorge joga, bate o pênalti, erra, ele foi crucificado pela torcida. Mas eu acho que não nesse nível. Não no mesmo nível, mas Não, aí é um processo de reconstrução da imagem dele junto à torcida. Matheus Pereira deu a volta por cima, mas o nível de rejeição que o Gabigol vai ter agora é muito maior do que a do Caio Jorge teve, muito maior do que a do Matheus Pereira teve. Porque o Matheus Pereira não era vaiado no Mineirão. Era mais nos bastidores, nas entrelinhas, ali nos programas de youtubers, em comentários, em rede social. Mas no Mineirão presencial, quando falava o nome do Matheus Pereira, ele era aplaudido. Mas eu acho que isso vai se dar muito pelo fato de como aconteceu, né? Cruzeiro e Corinthians, decisão. Gabigol, ano passado, no Flamengo, a camisa do Corinthians, tudo indicava que ele ia para o Corinthians. O pessoal já tinha essa ressalva aí, nossa, Gabigol e Corinthians, veio para o Cruzeiro. Uma decisão contra o Corinthians. Olha que coincidência, uma decisão contra o Corinthians. Pênalti decisivo dele. Eliminava o Corinthians e passava o Cruzeiro para a final, ele vai lá e perde. Todo mundo é de propósito. Isso pode se dar muito por isso. E eu lembrei do prognóstico que ele deu num dia que ele estava num gala de game. Ele falou, o Atlético vai ser campeão da Sul-Americana. Nossa. E o Cruzeiro da Copa do Brasil. Ô, Gabigol, você errou o pênalti, você errou que o Atlético ia ser campeão da Sul-Americana e você errou que o Cruzeiro ia ser campeão da Copa do Brasil. Claramente, Gabigol, vai treinar. Palpite é só pro Hugo. Palpite não é pra Só ele. eu que E aí, tem vaguinha lá do outro lado lá? Gabigol? Gabigol? É. Vaguinho? Tem. Nós estamos precisando de um gandula, cara. Nós estamos precisando de um gandula. Tá Nós estamos precisando. Tá precisando, Tá precisando? tá precisando de um homem lá fazedor de gol? Não, nós já temos o Hulk já. A pior temporada dele é o 5º maior artilheiro do Brasil. Nós estamos suando. Eu tô bem servido. Torcida atleticana, tá todo mundo bem servido aí? Eu tô tranquilo. Tô de boa com o Hulk. Vocês não querem pagar 100 milhões e eu levar, não? 100 milhões e quem? O Gabigol? Ué. Não, você tá doido? Sai fora, lá pra lá. Não. Mas é isso, galera. O Cruzeiro com muitas novidades, né? Vai ter jogador agora saindo. E será que o Gabigol vai sair junto com alguns jogadores? Essa semana mesmo, né? Tivemos já algumas saídas confirmadas, né? Ô Diogo, coloca para nós aí na tela aí a imagem dos jogadores que estão de saída do Cruzeiro, que não farão parte do projeto de 2026, né? É o Gamarra, né? O zagueiro paraguaio, que na verdade não aconteceu, né, cara? O Gamarra não aconteceu. Teve espaço. Eu acho que sim, foi uma vinda, quase que uma férias pra ele, coitado. Porque Ah, lá na tela. a quantidade de partidas é muito pequena. Não fez gol, não fez assistência, praticamente não atuou pelo time. Então ficava muito no banco. Eu mesmo lembro. Às vezes nem era relacionado. Das poucas vezes que atuou, foi muito criticado porque cometeu alguns erros. Mas se você for observar, todos os zagueiros reservas no Cruzeiro, todos passaram pela mesma situação. Não só o Gamarra, mas o João Marcelo agora que voltou, e o Jonathan Jesus. Eles ficam tanto tempo sem jogar, pouca minutagem, e quando eles aparecem, eles jogam mal, porque é muito tempo sem jogar. Sim. Porque
que Fabrício Bruno e Vidalba fizeram esse ano é uma coisa absurda. Eles não deram espaço, eles não deram margem. Não tomavam cartão vermelho. Era mais ou menos tipo assim, saía por 3 cartões. E o Fabrício Bruno teve a Ou questão da lesão, seleção. ou coisa do tipo também. O Vidalba não lesionou, isso é. É, Fabrício não só Bruno também não. Fabrício Bruno e o Vidalba não lesionaram. Era terceiro cartão amarelo. Vermelho, eu acho que o Vidalba tomou um cartão vermelho e o Fabrício Bruno tomou. Teve aquele. Foi no clássico? É verdade. Contra o Palmeiras. Ou seja, eles não deram oportunidade para os reservas, cara. E nessa pegada, 2026 vai ser a mesma coisa, cara. Eu não acredito que Fabrício Bruno e Vidalba vão continuar nesse início. Então, Gamarra foi embora, não joga mais no Cruzeiro. E também tivemos uma confirmação também da saída do Eduardo, o volante, né? Junto com o Gabigol, os suplentes que mais Sim. esse ano, Jaine. E aí, vai sentir falta do Eduardo? Olha, não sei se eu diria que eu vou sentir falta, assim. Ele tinha algumas boas atuações, tinha atuações que não eram tão boas. Só um minutinho. Coloca o Eduardo aí, ô Diogo, na tela. Às vezes não jogava tão bem quanto jogava junto com o Lucas Silva, né? A dupla parece que não dava muita liga. Mas, assim, pelas partidas que fez, eu acho que teve um resultado, assim, bom, pode talvez entre aspas, porque, assim, né, conseguiu marcar gol, deu uma assistênciazinha, quando era Diferença. necessário, tava ali, podia entrar. Jaine, o Gamarra fez 5 partidas. O Eduardo participou de 51 partidas, cara. 10 vezes mais, né? É, Tipo assim, ele foi o reserva mais recorrente. Se eu não me engano, eu acho que ele só perde pro Gabigol, ou ele jogou mais partidas que o Gabigol, cara. É uma coisa assim, incrível. sim. É um bom jogador, inclusive. É Veio um do bom Botafogo. Eu mesmo achava que não ia render muito no Cruzeiro. Veio naquela leva nova do começo do ano, porque todo mundo achava que o time seria Dudu e Gabigol, né? Mas na verdade, cara, jogou bem. Todas as vezes que Fez entrou, tem, eu tem achei bom alguns jogador. deslizes ali, mas o que é completamente normal. Acontece, mas ele fez uma boa atuação. Eduardo não foi de tudo um péssimo jogador. Cara, ajudou. É aquele negócio, tipo assim, Foi pensando pro futuro, cara, não dá. Mas a gente tem, cara, tem que agradecer Eduardo. Sim. Eu tô te falando, foi um dos reservas, foi o reserva mais constante, que mais teve minutagem. Talvez ele junto com o Gabigol, 12º, 13º jogador. Então tem que, cara, tem que agradecer, foi Sim. importante. Diferente do Gamarra. E um outro também que se despediu, Jaine, né? A galera gosta muito dele nas redes sociais. Coloca aí, Diogo, o Bolaci, coloca a imagem dele Oh, aí. esse eu E aí, fico você triste. você Eu vai fico sentir triste falta do pela Bolaci? saída dele. Três pontos. Sabe por Aí, que eu aí, fico ó. triste pela saída dele? Porque ele era o alívio cômico na vida do Cruzeiro. Tipo assim, não. Ele em campo, ok. Ele fez algumas boas partidas, outras não tão boas, oscilava como qualquer jogador. Foi um jogador importante em determinados momentos, mas eu acho que a parte midiática dele é a coisa que o torcedor vai sentir mais falta, porque ele era uma alegria, assim, dentro de campo, mas também nas redes sociais, no vestiário com os demais jogadores. E acho que é disso que o pessoal vai sentir mais falta, da zoeira, das brincadeiras, dele fazendo vídeo com o Caio Jorge, comendo um balde de frango frito. Então, assim, eu acho que é essa parte dele que o torcedor vai sentir mais falta e menos da atuação dele em campo, sabe? É isso aí. Então, Bolaci, Eduardo e Gamarra não fazem mais parte do elenco do Cruzeiro. Estão. Já deve ter saído já de Belo Horizonte, assim como o Leonardo Jardim. Leonardo Jardim que já foi embora já de Belo Horizonte já. E a chegada do Tite. Aí agora é um novo Cruzeiro, é uma nova jornada. E coloca para nós na tela aí, ô Diogo, a imagem do Tite e do Leonardo Jardim, para a gente já aproveitar também, falando dessa saída do Leonardo Jardim e dessa saída do Tite, e da chegada do Tite, né? Que é o que eu vi muito essa semana, o Hugo e Jaine. Muita gente falando mal do Tite, né? Inclusive, o Tite foi responsável pela queda do Atlético em 2005, né? Que Ô, deve Tite, valeu, ao Galo, tá? inclusive. Que deve ao Galo, inclusive. Tite, valeu, tá? É isso aí. A gente é muito grato a quem participou do projeto de 2005 do Atlético. Na Em queda. 2025 ele é anunciado como técnico do Não, mas- Cruzeiro para 2026. 20 anos depois, Tite Mas é- vai pagar a dívida. mas Pode é- anotar, tá? Mas é um outro ser humano, cara. É um outro profissional, outro modelo de jogo. Fica Tite, não. No Quem- final do ano eu vou soltar essa. Fica Tite, não. Você sabe que quem gosta de acreditar em coincidência é esse pessoal, né? Porque né? se acreditar que as coisas se repetem muito rápido. Não, mas
Eu não tô acreditando em coincidência, eu tô acreditando em falas do Tite que diz que deve ao Galo, tem uma dívida eterna com o Galo. Eterna não, Tite, ano que vem você pode pagar. É só rebaixar o Cruzeiro. E gente que não. morre só devendo, isso. né? Talvez essa dívida aí Ninguém ele morre vai... nos devendo, fica tranquila, tá? É Flamengo? Um dia essa dívida é paga. Cuidado que essa frase... Um dia essa Não, dívida é paga. tá todo mundo se apoderando dessa frase aí, né? Tem dono, Ninguém não. morre Ditado devendo. popular. Ditado Eles popular. morrem devendo. Mas a verdade é, cara, muita gente falando mal do Tite, né, cara? Falando, um treinador ruim, que o Leonardo Jardim. E aí a gente foi estudar pra ver os números do Tite e comparar com os números que Leonardo Jardim fez esse ano no Cruzeiro. Né? Todo mundo considera que o Leonardo Jardim fez um bom trabalho. Você não vai falar que o Leonardo Jardim fez um trabalho ruim. E os números do Leonardo Jardim foi 57,5% de percentual de todos os pontos disputados esse ano. E aí a gente foi comparar com os números do Tite e tá ali na tela para você ver. Explica para nós isso aí, Jaine. Pois é, né? Ali a gente tem um comparativo. Temporada do Tite no Flamengo, quando ele saiu e ficou ausente do futebol ali a partir de 24. Jardim nesse ano, em 2025. Algumas coisas que é preciso considerar. Claro, o Tite tem mais jogos, então a taxa de aproveitamento dele, consequentemente, pode acabar sendo maior, mas a diferença são 8 jogos de um time para o outro. Mas eu acho que sim, são números muito equilibrados de uma pessoa para outra. Você tem ali a quantidade de derrotas, 16 do Tite, 13 do Jardim. Se você for colocar os dois mais ou menos na mesma quantidade de jogos, a quantidade de derrotas é praticamente a mesma. Próxima, né? Muito próxima. É muito próxima. O Jardim teve mais empates, menos vitórias do que o Tite, mas aí, de novo, essa questão da quantidade de jogos, né, sob comando deles. O número de gols é maior, mas o número de gols sofridos é o que mais me chama atenção. Porque os dois têm um número muito similar, apesar do Tite ter mais jogos. Então eu acho que é isso que é uma coisa que é importante. E isso aí é um ponto importante, que eu acho que os dois têm essa mesma característica, que é o quê? São dois treinadores organizadores. Por Sim. exemplo, o Sampaoli não é um treinador de característica organizadora. O próprio, lá do Internacional agora, gente, Pesolano também não é esse tipo de treinador. Agora, Tite e Leonardo Jardim são treinadores bastante organizados. Tem um padrão de jogo e eles não abrem mão de defensivamente serem consistentes. Até na hora de atacar, eles estão organizados. Não abrem mão. Sim. Então são treinadores que tomam poucos gols em seus times. Mas o Tite, defensivamente, o número dele ainda é inferior ainda ao do Leonardo Jardim. Toma menos gols, né, Jair? Sim. E o interessante é que, mesmo que sejam 8 jogos a mais, ele tem mais de 20 gols a mais que o time do Leonardo Jardim. São 22 gols a mais. É uma média de mais ou menos 3 gols por jogo. Sim. Dos 8 de diferença que ele tem. Ele tomou 1 gol a menos com 8 jogos a mais. Exatamente. Então, querendo ou não, nessa conta matemática aí, o time do Tite é mais efetivo defensiva e ofensivamente. Perfeita leitura. E eu fiz essa leitura, o Hugo, eu fiz essa leitura. Eu falei assim, o time do Tite faz mais gols, toma menos gols e vence mais. Sim, então o percentual é maior. Ah, mas o trabalho do Leonardo Jardim foi bom? Foi bom. E foi o argumento que eu usei pra falar pras pessoas, gente, o Tite não é isso aí não. Aí só que como nós somos resultadistas e imediatistas, e somos hackeadores de informação na internet, Sim. que a galera ela não pesquisa, ela pega a informação na internet, ela só hackeia. Tite é ruim, Tite é ruim. Não, o Tite é ruim. Você se apropriou de uma opinião, mas você não foi lá ler. E aí, mas por que ele saiu do Flamengo? Gente, até 2 meses atrás, o Felipe Luiz era tido como um treinador ruim do Flamengo. Ele era tido como um treinador ruim, sabe por quê? Que hoje tá todo mundo falando que ele é bom? Porque ele venceu os 2 campeonatos, porque nós somos resultadistas. Resultado. Porque se o Felipe Luiz tivesse caído, gente, na Libertadores, não tivesse ganho o brasileiro, o Felipe Luiz estava demitido. É o que ele disse após a vitória dele sobre o Abel. Que hoje o Abel não presta porque o Abel perdeu tudo. Mas poderia ser ele no lugar do Abel. Só que a diferença é que o Abel, ele construiu aí durante 5 anos uma relação com a Leila e tal, que ele não venceu, né, esse ano, nada. Mas ele tem a confiança que o trabalho dele é bom e ele vai ser mantido. O Felipe Luiz, eu tenho certeza absoluta que ele seria demitido do Flamengo. Sim. Se ele não tivesse vencido nenhum dos títulos. Pela pressão da massa Sim. total, né? Isso. Então, o Tite foi mandado embora na época do Flamengo, porque ele saiu acho que foi na semifinal, pro Peñarol, na Libertadores, e eles não aceitam, cara. O flamenguista, ele não aceita
que saem de um campeonato. Cara, não tem como ganhar tudo. Exato. Não dá pra ganhar tudo. E era um bom treinador, ficou muito tempo sem perder, foi campeão invicto de. Se eu não me engano, foi do Carioca que ele foi campeão, um negócio assim. Isso, foi campeão campeão. carioca. O invicto do Carioca e os caras. 69% de aproveitamento. Exato. Mas aí saiu da Libertadores. Não presta, cara. E num ano em que o Botafogo ganhou. Igual o Flamengo fez hoje, ganhou a Libertadores, ganhou o Palmeiras, Sim. ou ganhou o Brasileirão. Sim. Assim, com muito mérito. O Botafogo não deu chance, cara, ano passado. Sim. O Botafogo jogou muita bola. O Botafogo do Arthur Jorge, cara. Tipo assim, cara. Outro mundo. Cara, o Botafogo do Arthur Jorge, com um jogador a menos, né, tirando a zoeira, com um jogador a menos, ele ganhou do Atlético 3-1. Ah, mas porque o Atlético. Não, o time do Botafogo era muito bom, cara. Sem chover. Muito bom, muito bom. Força física, controle de jogo. Assim, cara, atacava, defendia muito bem. Então, eu acho que o Tite tem números, tem performance, tá? Tem títulos, tem bagagem. E eu acredito que ele vai fazer um bom trabalho no Cruzeiro. É importante o torcedor ter essa paciência. A gente vai ver um time diferente, cara. Porque o Cruzeiro jogava muito na transição rápida com o Leonardo Jardim. Poucos toques na bola. Como consequência, tinha menos posse de bola. Os times do Tite são jogadas mais elaboradas. Então, mais pessoas tocam na bola. Fica mais tempo com a bola. Então, é isso, cara. A gente vai ver algumas coisas parecidas, algumas coisas diferentes. Mas fato é, eu acredito muito na capacidade do Tite de fazer um bom 2026 com Ele o merece Cruzeiro. um voto de confiança. Merece, Ele Chay? merece um voto de confiança. Até porque os números não mentem, né? É isso aí, é isso aí. Ô, galera, volta pra cá, Diogo, volta pra cá, porque é o seguinte, nós estamos finalizando mais um Conexão 31. Foi muito bom ter você por aqui. Nós não lemos as mensagens, Jaine. Nós não lemos nada. O que eu vou fazer? Eu vou pegar as mensagens e eu vou responder em vídeo pra todo mundo essa semana. Nem sei se chegou. Chegou aí? Isso. Então é o seguinte, ó. Nós não falamos mais, né? Nós devíamos ter falado mais. Aham. Na próxima a gente fala mais. Isso, nós vamos organizar mais. Então, galera, aqui, ó. Quem mandou a pergunta, ou quem mandar a pergunta, eu vou responder em vídeo durante a semana. Muito obrigado pela sua companhia, foi muito bom. Hugo, despede da galera aí, Hugo. Ó, galera, muito obrigado. Essa semana importantíssima para nós aí. Aconteceu muita coisa chata aí. É nóis. Até semana que vem. Vamos falar muito de futebol aí. Não se esqueçam, tá? O compromisso de vocês com nós é todo sábado, às 14 horas, aqui no Conexão 31. Valeu. Jaine. Um abraço para quem nos acompanhou. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo sábado a partir das 14 horas. Não esquece, hein? É isso aí, galera. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui. Conexão 31, todo sábado, às 14 horas. Fui! Faltou material. Vídeo, faltou a gente reagir mais. Principalmente